Andréia já falou, nós começamos as celebrações já no domingo passado e nós separamos, vem ser igreja. O que é ser igreja? Talvez você pergunte, o que é ser igreja? O que é pertencer a uma igreja? Ser igreja, nada mais, nada menos, é você viver os 3 pilares da vida cristã. O primeiro é Bíblia, conhecer o Senhor, ler a palavra de Deus, amar o Senhor. Nenhum crente anda se a Bíblia estiver fechada. Hoje a Andréia falou aqui de fé. E fé significa eu abrir a palavra e ver o que Deus tem para falar comigo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E como é gostoso ouvir o barulhinho das Bíblias irem para lá e para cá. Isso significa que poucos estão usando o celular. Glória a Deus. A maioria traz Bíblia. E eu gosto do barulho da folha da Bíblia, né? E é isso. E algumas até despencam. Isso é ótimo. Então, o primeiro pilar é a palavra de Deus. O segundo pilar é uma vida de oração. Então, é uma vida de oração. Crente que ora. Uma vez eu vi escrito num carro, ora é que melhora. Eu acho que oração não depende só daquilo que Deus vai fazer, mas depende de quem Deus é. E o quanto eu reconheço. Então, ore. Ore muito. Fale com Deus. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, fazei conhecer diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, e com ações de graça, com gratidão. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente não é em Freud, não é em Jung, não é em Prozac, é em Cristo Jesus. Tenha fé que Cristo vai guardar o seu coração e a sua mente, Ele pode. Agora, o problema é que muitas vezes nós somos atacadistas do Senhor. Senhor, eis aqui a multidão dos meus pecados, eis aqui a multidão dos meus problemas. E quando o Senhor espera que você tenha intimidade com Ele, como aquele que esmurrava o peito, confessando o seu pecado ao Senhor. Como Ana, no Dia Internacional da Mulher, Ana esvaziou seu coração diante do Senhor. E demorando-se ela no orar, foi-se seu caminho, o seu semblante já não era mais triste. Oração. E o terceiro pilar da vida cristã, o terceiro pilar do vencer a igreja, é comunhão. Precisamos um do outro. Precisamos uns dos outros. Deus nos fez igreja, nós falamos isso semana passada. Igreja é conjunto de salvos, de pessoas que creem no Senhor. E a comunhão é bíblica. O próprio livro de Hebreus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Graças a Deus o texto não diz como é costume da maioria, mas é como é o costume de alguns. Que você nunca faça parte desse alguns, mas você esteja disposto a ter comunhão. Irmão precisa de irmão, crente precisa de crente. Criança gosta de ficar com criança. E assim vai, né? Então, que você tenha em mente esses 3 pilares, que ser igreja é comunhão, leitura da palavra e oração. E nós temos estendido para você essa oportunidade de estarmos juntos. Terça-feira nós temos reunião de oração, nós temos o Pergunte para a Bíblia na quarta-feira, temos uma escola dominical. Vou falar como alguém que já foi professor em 3 seminários teológicos, como alguém que já fez cursos, como alguém que já deu aula em seminário, que já foi aluno em 2 seminários. A escola dominical da IPBI é sustância, gente, como diz o reverendo Jeremias. É boa, é feijoada boa. Então, se você quiser ter um bom conhecimento da palavra de Deus, aqui eu vou falar com muita categoria, sem soberba nenhuma. Aqui é sustância, aqui a comida é boa, porque nós nos esforçamos para passar para os irmãos Bíblia, aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos errar? Vamos. Como professor, nós podemos tropeçar aqui e acolá, fazer uma afirmação. É muito difícil estar aqui na frente. Mas quem prepara uma aula, sabe o quanto aprende preparando uma aula. E meu desejo é que antes de você, puxa, eu não gostei muito da aula, esteja pronto para ensinar. Você vai preparar uma aula, você vai ver o quanto você aprende, o quanto é difícil. E é isso, nós nos esforçamos. Nós temos
um e-mail, né, um grupo dos professores, pedindo oração por todas as aulas da escola dominical. Então, toda vez que alguém vem dar uma aula aqui, nós estamos cobertos de oração, pelo menos pelo grupo de professores. Porque nós queremos dar para você não só o nosso melhor de professores, mas nós queremos, acima de tudo, ser fiéis àquilo que a palavra de Deus diz. Com toda perseverança, doutrina, longanimidade, fidelidade à palavra de Deus. Nós temos, no culto infantil, a mesma fidelidade bíblica. Para vocês terem uma ideia, o culto de 8 a 12 está estudando o livro de Apocalipse. É lógico que, como é culto infantil, é tentando trazer a vida prática das crianças. Como eles podem adorar estudando Apocalipse. E a empolgação, a gente vê no olhar, na conversa das crianças, o que elas têm dito para os papais. Então, nós ficamos muito felizes de ver a escola bíblica dominical forte, as crianças com muito zelo também estudando a palavra. A gente tem acesso a todo o material, discutimos o material que é dado às crianças também. Então, é um nível muito bom. Então, em nome de Jesus, lembre, nós temos oferecido à igreja a oportunidade de estudarmos a Bíblia, de orar, de congregar. Nós, partindo da liderança, nós montamos alguns pequenos grupos, e alguns pequenos grupos chegaram até mim também, dizendo, queremos formar esse grupo. Forme o seu grupo, nós vamos viabilizar para que você possa ter comunhão, edificação mútua em amor. Mesmo a reunião de oração, mesmo o Pergunte para a Bíblia, não deixa de ser pequenos grupos também em torno da palavra de Deus. É isso que nós queremos. Que você se sinta atraído a estudar a palavra do Senhor, a ler, a orar, a meditar e estarmos juntos como irmãos aqui na IPBI ou algum lugar por aí na casa de alguém, como nós temos feito também. Ontem nós tivemos o Música no Hospital, foi uma oportunidade boa, eu pude ficar ali cerca de 1 hora, depois eu tive que ir, mas foi gostoso ver ali os irmãos cantando, né? Irmãos abençoando vidas. Da 1 hora que eu passei ali, tive a oportunidade de orar por 3 pessoas em 3 leitos diferentes. As pessoas saem dos quartos e vêm ouvir a música no hospital. Então foi bênção. Participe do próximo, quando a IPBI for, fale com o Mário. Olha, eu quero ir, mas eu não canto direito. Você pode dublar, mas vai. Vai que você pode abençoar vidas, você pode orar, você pode revestir de autoridade aqueles que estão tocando, cantando. Né? E Deus nos deu uma tarde maravilhosa lá. Embaixo de um pé d'água, dava para ouvir a chuva, mas foi bênção. Fomos acompanhados pela Helenilza, da Capelania Evangélica. Então, foi um tempo precioso lá. Irmãos, em relação a hoje à noite, hoje nós temos a participação do culto da Heloísa Rosa, deve estar chegando de viagem daqui a pouco. Elegantemente, nós trouxemos o marido dela também para acompanhar o ministério da Heloísa, e também um músico que irá acompanhá-lo. Hoje não é um show da Heloísa Rosa, não é um culto à Heloísa Rosa, é um culto ao Senhor Jesus que ela vai participar, por ser o Dia Internacional da Mulher. Eu pedi que ela desse um testemunho, vocês vão ver uma pessoa que vai exaltar, vai cantar a palavra do Senhor, né? Então, venham, prestigiem, estejam aqui dispostos a adorar o nome do Senhor. Junto com a Heloísa estará aqui o pastor João e a avó Miriam, porque dentre os nossos trabalhos nós temos abençoado não só financeiramente, mensalmente, mas também irmãos que vão atender ao lar da avó, a Missão Sena, irmãos que têm disponibilizado tempo, doações, carinho, acompanhamento escolar, tanto no lar como na cena, dando banho nas crianças. Nós resolvemos abraçar essas 2 instituições, além de uma internacional, onde nós não podemos estar presentes, mas essas 2 aqui em São Paulo. Então, partiu do coração do Ricardo que a tiragem da venda dos DVDs da Heloísa Rosa fosse destinada, parte à Missão Sena e ao lar da avó Miriam, e hoje à noite eles vão receber isso. Se o Ricardo não fosse da IPBI, obviamente ele não teria o desejo de compartilhar com essas instituições. Mas ele quis assim fazer, então,
como é uma ponte aqui da igreja, então ela estará aqui hoje, nós vamos dar essa oferta, ainda que indiretamente, para o Lar da Valmíria, para a Missão Sena, através do trabalho de Heloísa Rosa. Então, que Deus nos abençoe e nos dê um mês bastante festivo, disposição para adorar, disposição para fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Amém? Uma última colocação que eu gostaria de fazer eu creio de ser de suma importância. Desde que abriu a congregação de Ipiranga, alguns irmãos têm falado comigo o desejo de um dia nós irmos fazer uma viagem para Israel. Sempre foi meu sonho. Se um dia eu disse assim, se um dia eu sair do Brasil, eu vou para Israel, né? E eu tenho o desejo de ir para lá. Eu quero deixar bem claro que não estou fazendo nenhuma loucura, né? Estou pagando a viagem do meu bolso, estou ajuntando dinheiro já há um bom tempo para poder fazer essa viagem. E não estou me beneficiando daqueles irmãos que irão, pelo contrário, né? Mas o meu desejo era ir. E essa viagem se tornou possível, né? E eu gostaria de ressaltar que eu estou pagando a minha própria viagem e simplesmente abrimos para os irmãos da IPBI que gostariam de ir. Muitas pessoas tinham falado, olha, tenho o desejo de ir, quando isso acontecer, quando for possível, vamos fazer, né? E desde o ano passado estávamos planejando. Então, não é uma campanha dentro da igreja para ir, pelo contrário, não estou sendo o responsável por essa viagem, o responsável, quem participou da reunião foi a Regina, né, juntamente com a Marina, a representante da Agratur, que fará a viagem. Então, eu sei que tudo na vida tem um custo. Nós abrirmos, eu poderia fazer essa viagem sozinho, nós simplesmente abrimos para aqueles irmãos que gostariam de ir. Então, simplesmente disponibilizamos. Está de pé, caso você tenha interesse, pode falar comigo, que simplesmente eu encaminharei você para que você possa fazer. Mas ressalto aqui que não estou me beneficiando de um centavo dessa viagem, simplesmente pagando os meus próprios custos, né, para que possamos fazer. E, obviamente, se depender de mim, aqueles que tiverem dificuldade, eu gostaria muito até de ajudar aí, dentro da minha pequenez, né? Alguns irmãos se propuseram também e nós já fizemos. Mas a alegria é vermos aqueles que puderem ir adorando o Senhor ali, tendo essa oportunidade. Para a vida de um pastor, é de suma importância, né? Um investimento como esse eu encaro assim. Então, que Deus nos abençoe. Esta é a Naná. A Naná hoje está pentecostal, né?